Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia, Sr. Secretário de Estado. Vamos começar a nossa audição ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças. Tem a palavra para uma intervenção de 5 minutos o requerente. Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, a INAPA era um dos líderes europeus no mercado onde operava, nomeadamente na vertente da venda de papel nas soluções de embalagem, etc. De acordo com o negócio operado em 24 de outubro de 2018, com autorização das autoridades alemãs, a Papyrus Deutschland foi comprada, portanto, pela INAPA e que isso permitiria, segundo as projeções que estavam realizadas, alavancar ou projetar o volume de negócios para valores próximos dos 1.400 milhões de euros. Era uma operação gigantesca, considerando a então dimensão comercial da INAPA. De acordo com as notícias vindas a público, na data referida, esta operação, enfim, tinha um objetivo claro, enfim, de colocar a INAPA como líder europeu em termos de distribuição de papel na Europa, digamos, mais até ocidental. Portanto, face aos problemas de tesouraria que, entretanto, surgiram com a Papyrus Deutschland, a INAPA viu-se na obrigação de comunicar à CMVM que iria apresentar um pedido de insolvência da INAPA Deutschland, pelo facto de não conseguir suprir as dificuldades da filial alemã. De acordo com o que tem vindo a público, as necessidades de tesouraria a curto prazo para liquidar as dívidas a fornecedores e efetuar o pagamento de salários andariam na ordem dos 12 milhões de euros. Enfim, esta situação, de acordo com o então CEO da empresa, o Dr. Frederico Lupi, não conseguiu ser debelada, quer junto dos acionistas, nomeadamente da parte pública, quer junto da tutela política do acionista, que era o Ministério das Finanças. Face ao desenrolar da situação, a CMVM terminou a suspensão da negociação das ações da INAPA, com o propósito, na altura, de assegurar que o mercado absorva a informação divulgada pelo emitente. Em audição nesta comissão, o ex-CEO da INAPA, o Dr. Frederico Lupi, afirmou que 3 dias antes de anunciar a falência da empresa, pediu às finanças para levantar uma instrução que vedava o apoio público da empresa. Ou seja, o que conseguimos apurar é que desde 2020 que a INAPA pedia à parte pública, enfim, que tinha 45% de capital, para participar num plano de reestruturação. Contudo, a empresa pública tinha a ordem, que já vinha do anterior governo, então, de António Costa, para não colocar dinheiro na empresa. E a minha primeira questão vai precisamente neste sentido. Confirma ou não que, efetivamente, havia esta ordem do Estado para não meter mais dinheiro na empresa? E porquê é que esta ordem foi dada, se o Sr. Secretário de Estado conseguir, enfim, justificar, uma vez que não foi dada, não foi, digamos, a origem, não esteve na origem desta ordem. Mas, o Dr. Frederico Lupi afirmava desconhecer, até ao passado dia 18 de julho, ou seja, 3 dias antes de anunciar que ia avançar com o pedido de insolvência na Alemanha e, consequente, em Portugal, que não tinha qualquer conhecimento desta proibição. O que me parece um pouco estranho, enfim, porque houve dezenas e dezenas de contactos entre a INAPA e a par pública e até a própria tutela, e como é que o ex-CEO da INAPA afirmou claramente que não tinha qualquer conhecimento, que o Estado não teria qualquer intenção de colocar dinheiro na empresa. Ainda no dia 17 de julho, o mesmo dia em que há a reunião com os acionistas e face à proximidade do deadline para fazer os pagamentos à Alemanha, o Dr. Frederico Lupi pediu uma audiência com caráter de urgência ao Sr. Secretário de Estado. Um pedido ao qual, segundo afirmou o Dr. Frederico Lupi, não teve qualquer resposta. Eu queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado se confirma ou não que, efetivamente, houve este pedido de reunião e que o Dr. Frederico Lupi não teve qualquer resposta. A verdade é que a gestão da INAPA, enfim, na pessoa do Dr. Frederico Lupi, atira as culpas da insolvência da empresa para a falta de apoio da parte pública, ou seja, que a inevitável insolvência do grupo em resultado da falta de apoio da parte pública foi repetida e detalhadamente explicada ao maior acionista, neste caso, da empresa, e afetou, no fundo, 100% dos acionistas e a totalidade dos trabalhadores com a sua
decisão. Refere mesmo que o valor do Grupo INAPA, agora em insolvência, será sempre inferior ao valor que tinha antes, sem falar nos postos de trabalho, nos parceiros e demais stakeholders, destruição de valor massiva facilmente evitável. É o que afirmou o Dr. Frederico Lupi. E eu queria questionar o seguinte, Sr. Secretário de Estado. Queria lhe perguntar de que forma é que o Ministério das Finanças acompanhou todo este processo, ou se deixou, no fundo, todo este acompanhamento nas mãos da parte pública e foi completamente apanhado desprevenido em toda esta situação. E, essencialmente, gostava de perceber também quais serão as principais implicações da insolvência desta entidade para o Estado e para os contribuintes portugueses. Como é que está a correr o processo de insolvência da empresa, se existem putativos candidatos, enfim, a adquirir a empresa ou não. E como é que está, e vou terminar, Sr. Presidente, e como é que está a situação atual dos atuais 200 colaboradores em Portugal? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Secretário de Estado, para responder, faz favor, tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em resposta às questões colocadas pelo Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar Proponente do Chega, permitam-me que faça previamente, enfim, um ponto de situação de todo o processo que ajuda a clarificar quer o posicionamento do Governo, quer a decisão que foi tomada no âmbito do despacho que tive a oportunidade de exarar no dia 19 de julho. No dia 11 de julho, como sabem, foi noticiada a suspensão das ações da INAPA pela CMVM e, na sequência dessa notícia, nós solicitámos com caráter de urgência a realização de uma reunião com a parte pública que se realizou às 9h30 do dia seguinte, 12 de julho de 2024. E foi nesse dia, no dia 12 de julho, que tomamos pela primeira vez conhecimento de que havia a necessidade por parte da INAPA de uma injeção no valor de 12 milhões, que depois, como os senhores deputados e deputadas sabem, se veio a clarificar que seria um montante de 9 milhões para a INAPA e o remanescente de 3 milhões pelos restantes acionistas. Mas, para todos os efeitos, era solicitada um financiamento no valor de 9 milhões de euros. Esse montante seria aplicado à filial alemã, não seria para aplicar à INAPA Portugal, teria que ocorrer imperativamente até o dia 19 de julho, porque depois dessa data podia ser expultado o processo de insolvência da empresa de direito alemão, decorrente de regras de direito alemão, segundo as quais, se não houvesse capacidade de corresponder aos compromissos dos fornecedores, teria que ser desencadeado esse processo de insolvência. Este valor acrescia aos 15 milhões que teriam sido anteriormente solicitados para suprir questões de natureza estrutural, aí sim para a holding portuguesa. Que fique bem claro, os 9 milhões seria para a filial alemã, os 15 milhões para a empresa portuguesa. E desde já responder a uma questão do Sr. Deputado, esse valor dos 9 milhões é por si só superior ao valor que as ações estão registadas, da INAPA estão registadas na contabilidade da parte pública. Portanto, o valor nominal da participação da parte pública na INAPA é de 8,7 milhões. Portanto, desde logo, esse pedido de financiamento era superior ao valor nominal da participação que a parte pública detinha na INAPA. Como os senhores deputados sabem, 45% do capital social corresponde a 33,33% dos direitos de voto. Desde logo punham-se questões de enquadramento na lei portuguesa. Qualquer financiamento numa empresa que não era de uma empresa pública, era uma empresa privada que tinha uma participação do Estado de 45%, portanto, teria que seguir as regras do Código de Sociedades Comerciais
e, naturalmente, como as senhoras deputadas e os senhores deputados sabem, teria que também seguir as regras europeias de auxílios de Estado. Recupero a questão da urgência de termos tido conhecimento no dia 12 de julho para uma operação que tinha que acontecer até dia 19 de julho. E aproveito já para clarificar a questão. Quando o Governo diz que desconhece a situação, desconhece esta situação crítica e urgente. Naturalmente que a questão da INAPA era de conhecimento público, vinha nas notícias, a dificuldade que a empresa teve no decorrer de um processo de crescimento não orgânico, portanto, que se baseou na compra de participações em jurisdições e, portanto, não um crescimento sustentado com base no próprio crescimento. E, portanto, isso era, naturalmente, conhecimento do Governo. Não era conhecimento do Governo a iminente necessidade de injetar 9 milhões de euros sob risco de insolvência da empresa de direito alemão. E é isso que nós soubemos às 9h30 do dia 12 de julho de 2024. Ato contínuo, eu pedi pareceres à parte pública, à DGTF e à UTAM. As senhoras deputadas e senhores deputados permitir-me-ão que, muito abreviadamente, refira a parte principal destes três pareceres. O que é que a DGTF diz? Que não foi disponibilizada a informação financeira que permita confirmar a sua capacidade de reembolso no prazo previsto, leia-se capacidade da INAPA. Da análise efetuada aos documentos, parece não estar em causa unicamente uma questão conjuntural, parecendo carecer de concretização de um plano de redução de dívida financeira e a reestruturação operacional com redução de custos e aumento de margens. Atento o informado, não parece estarem reunidas as condições para a autorização do apoio solicitado. O TAM. Trata-se de uma operação mal apresentada, mal fundamentada, com consequências ainda no campo das hipóteses, não totalmente definidas. Dependente de terceiros cuja posição não está bem explicada e é altamente indefinida. A única coisa certa é um desembolso da parte pública, pretendido, de 27 milhões, ele próprio equacionado de forma que não minimiza o esforço. Por último, a parte pública. Em conclusão, apesar de toda a diligência colocada no acompanhamento da participação da INAPA, os elementos expostos na presente carta não reúnem, a nosso ver, as condições legais em tempo útil para a concessão dos apoios solicitados pela empresa através das operações propostas, sem prejuízo dos elevados impactos, em particular económicos, dessa situação, considerando a necessidade de cumprimento da legalidade e a incerteza sobre a capacidade de reembolso dos dinheiros públicos, não se encontram reunidas na presente data as condições para a concessão dos apoios financeiros solicitados à parte pública. Sr. Secretário de Estado, depois tem mais tempo numa segunda ronda. Vou só concluir. Neste contexto, posso concluir que, da parte da INAPA, nunca foi apresentado qualquer estudo de viabilidade ou plano de negócios consistente, nunca foi apresentado também provas suficientemente claras da capacidade do Estado de recuperar o dinheiro público e nem a proposta firme que foi a non-binding offer da empresa japonesa também não nos chegou de uma forma concreta e formal. Daí que eu tenha despachado no dia 19 de julho uma decisão eminentemente técnica, fundamentada nos pareceres negativos da DGTF, da UTAM e da parte pública, e não uma opção de natureza política. Foi uma decisão técnica fundamentada nos pareceres técnicos. Foi uma decisão difícil, concedo, naturalmente, estavam em questão e estão em questão postos de trabalho, cerca de 200 trabalhadores, e, portanto, não nego que foi uma decisão difícil, complexa, mas foi muito pensada e foi adotada na defesa do interesse público e do dinheiro dos contribuintes. E posso, concluindo, terminar dizendo que acaba por ser uma decisão que permitam envelhecer bem. Os dias, meses após essa decisão, eu penso que está aos olhos de todos a bondade e a sustentabilidade desta decisão e não estamos hoje a discutir um processo de todo semelhante à IFACEC. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Temos agora o Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faz favor, tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado.
Na opinião do Partido Socialista, aquilo que nesta fase importa é darmos prioridade ao cumprimento das responsabilidades com os trabalhadores, em primeiro lugar, e com o restante da cadeia de valor que está situada em Portugal. E aquilo que é a nossa primeira preocupação e pergunta é neste processo de insolvência como é que Vossa Excelência, através da Par Pública, está a assegurar isso. Esta é, de facto, a terceira audição que nós fazemos sobre este processo. E aquilo que nós descobrimos é que este tema tem barbas. E ao contrário do que o Chega nos disse, salvar a INAPA não era nem fácil, nem barato, nem equitativo e proporcional face às responsabilidades dos demais acionistas. Ora, é de registar a referência que até, aliás, o Dr. Frederico Lupi fez aqui nesta comissão, que a Par Pública sempre acompanhou a atividade da INAPA. Há 98 registros de contacto, nunca faltou acompanhamento. O anterior presidente da Par Pública afirmou que em junho e outubro de 2020 houve, aliás, um parecer de um professor universitário de uma sociedade de advogados no sentido de fundamentar qual é que eram os caminhos legais, ou melhor, as dificuldades legais, para poder-se aportar dinheiro da Par Pública, nomeadamente o facto de ele estar sujeito ao regime de auxílios de Estado. E novos pareceres, ainda em 2024, reforçaram essa questão. E, portanto, sem dúvida que não faltou aqui uma fundamentação jurídica. Também técnica não faltou, além do parecer negativo que havia da Par Pública, também havia uma orientação vinculativa do Secretário de Estado do final de 2022 e houve depois também, no mesmo sentido, como já referiu aqui, uma opinião da UTAM e da DGTF. Ora, esta opinião vinculativa era no sentido de não se poder aplicar novo dinheiro público e de se vender a participação. E a 18 de abril de 2023, há mesmo uma carta da Par Pública dirigida ao Grupo INAPA, de que seguramente o Sr. Secretário de Estado tem conhecimento, que transmite claramente que, seguindo as orientações da tutela, mas também por ausência de esforço financeiro equitativo dos outros acionistas, não poderá meter mais dinheiro na INAPA. E sabia-se que houve vários contactos que a Par Pública fez no sentido de alienar a sua participação. E, ora, o Sr. Secretário só tomou posse a 2 de abril de 2024. A Par Pública tem um plano de atividades, tem um orçamento, presumo que tenha reunido com a sua tutelada no início das suas funções. E, portanto, a segunda pergunta que temos para si é se tinha conhecimento da orientação vinculativa, da tentativa de alienar a participação, se ela estava inscrita no plano de atividades e orçamento da Par Pública, e se, nessa reunião, que imagino que terá tido com a Par Pública, se discutiu ou não as dificuldades financeiras que o Grupo INAPA tinha e o que é que fazer com a participação da INAPA. Ora, aquilo que também importa saber tem a ver com aqueles últimos dias, porque, de facto, aquilo que nós sabemos é que havia pedidos de financiamento de médio prazo, havia, de facto, um pedido de empréstimo de última hora, que também não havia informação vinculativa nem escrita da parte dos credores sobre a possibilidade de fazer o haircut, ou seja, o perdão de dívida que os japoneses pediam para poderem vir a colocar lá o dinheiro, que também os japoneses não apresentavam nenhum tipo de oferta que fosse vinculativa, era um mero papel. Aliás, foi aqui dito que foi enviado sem assinatura num documento Word e, portanto, sem qualquer tipo de formalismo que permitisse ao Estado tomar outro tipo de decisão. E, portanto, o que lhe pergunto é se, enquanto Secretário de Estado, teve alguma informação que pudesse aportar, acrescentar ao que foi aqui transmitido pelo anterior Presidente da Par Pública sobre a credibilidade dos compromissos, seja dos investidores eventuais japoneses ou seja também dos credores, no sentido de virem a participar em algum tipo de perdão de dívida que permitisse aqui algum tipo de acompanhamento. Porque a conclusão que nós podemos tirar das últimas audições sobre o sistema da INAPA é a INAPA queria que o Estado metesse o dinheiro numa percentagem bastante superior àquilo que é tanto a sua percentagem do capital social, como, aliás, a sua percentagem dos direitos de voto na empresa. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, aquilo que nós concluímos é dizendo uma coisa. De facto, este foi um processo longo, em que o anterior governo do Partido Socialista tomou uma boa decisão no sentido de dizer que não havia racionalidade financeira para se investir mais dinheiro público nesta empresa, em que se tentou vender essa participação. O Sr. Secretário de Estado terá confirmado e mantido esta decisão. Podia-la ter alterado, se quisesse. Desde o dia 2 de abril não o fez.
E aquilo que se chega à conclusão é que também os demais acionistas e credores não participaram razoavelmente nas tentativas que o Conselho de Administração fez de tentar salvar a empresa. E, portanto, resta-lhe uma responsabilidade, Sr. Secretário de Estado, que para nós é a primeira e última prioridade. Como é que vamos proteger os trabalhadores, os fornecedores desta empresa, para que a indústria do papel em Portugal possa continuar a ter o seu caminho e a sua expressão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Pimentel, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Face às questões anteriores, tenho a situação um pouco mais facilitada, mas relembrar aqui, como foi dito anteriormente, que há aqui um facto, pelo menos, que foi desmentido, que foi aquela declaração do administrador, ex-administrador, Dr. Frederico Lúpico, de que não tinha conhecimento da decisão mandatória da parte do seu antecessor, no sentido de não injetar dinheiro mais na INAPA, e, portanto, isso foi a ser desmentido na audição havida com o Dr. José Relinho de Matos, ex-administrador também da Par Pública, que disse ele, e cito aqui, que acompanhou todo este processo, sabendo-se da situação de endividamento da INAPA junto da banca, na ordem, disse ele, dos 222 milhões de euros, e das tentativas de renegociação da dívida junto da mesma, sendo a sua função, disse também ele, apresentar soluções ao Governo e não problemas. Também acrescentou que o problema da INAPA era estrutural e conjuntural, para além das verbas que falou, dos 15 milhões para resolver a situação da INAPA Deutschland, e para além dos 12 milhões de tesouraria, havia esta situação de dívida. E, portanto, que os 15 e os 12 milhões não eram em alternativa, eram verbas cumulativamente reivindicadas. E depois fez questão de entregar a esta Comissão uma carta da Par Pública, datada de 18 de abril de 2023, dirigida ao então Presidente do INAPA, dando conhecimento do seguinte, tendo em consideração as orientações emanadas pela tutela, e estou a citar, em relação à gestão da participação detida na INAPA, decidiu não estarem atualmente reunidas as condições necessárias para a viabilização da operação em causa, sugerindo o recurso a alternativas de financiamento em ambiente de mercado, dado que a INAPA ser uma empresa cotada aí e de elevada dimensão. Entretanto, nisto tudo também ressaltou a seguinte ideia, é que no meio deste processo que foi longo, como disse aqui o Sr. Deputado Costa Matos, houve tempo suficiente para os outros acionistas retirarem as suas ações do mercado de valores e, portanto, de as venderem, alienarem. E a questão que suscita-se aqui compete à Par Pública zelar por aquilo que são as participações do Estado e, neste caso, do Governo, junto do setor empresarial. O que é que a Par Pública e o Governo de então fez para ultrapassar e resolver estas dificuldades estruturais e conjunturais? E que tentativas é que eventualmente fez para acautelar aquilo que era a participação, o capital público e o interesse público do Estado? Esta era a primeira questão. Quando é que o Sr. Secretário de Estado teve conhecimento do despacho do seu antecessor, a negar o financiamento solicitado? Porque não fez referência disso na sua intervenção, na medida em que o mesmo deve ter sopesado na decisão, e tal como antes, como agora, e portanto aqui há uma situação de alguma linearidade na posição tomada, quer pelo seu antecessor, quer consigo, é que com base nos pareceres emanados, quer da parte quer da parte da UTAM, quer da parte da própria Par Pública, quer da parte da Direção-Geral, foram no sentido de não aconselhar a injeção de mais dinheiro na INAPA. E, portanto, é uma decisão que não é fácil, e, portanto, há aqui alguma coerência, mas a sua decisão foi preciso ter coragem e transparência e sentido de preservação e defesa do interesse público para assumir a decisão de negar o pedido de financiamento da INAPA,
o que não esconde nem desmerece a preocupação legítima de salvaguarda, da necessidade de salvaguarda da viabilização de uma empresa, dada a sua dimensão económica e financeira e o peso que tem, não só dentro de fronteiras, mas fora das fronteiras de Portugal, e, nomeadamente, a situação de salvaguarda dos postos de trabalho dos 200 trabalhadores, também que é uma preocupação, obviamente, nossa. Neste ponto, teve o Sr. Secretário de Estado conhecimento de atrasos e incumprimentos, obviamente a posteriori, uma vez que a situação já era anterior, no pagamento dos seus salários. Já fico aqui também que ficou claro pela sua intervenção anterior de que o que foi surpresa para si concretamente foi a urgência da tesouraria relativamente a estes 12 milhões. E, portanto, eram estas as questões que lhe deixava, sendo certo que compete também ao Governo e ao Estado português salvaguardar aquilo que é o capital público que injeta nas empresas e também salvaguardar com isso aquilo que são os impostos que são lá colocados, afetados nessa matéria por parte dos contribuintes portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor, tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve, até porque não vejo grande tema nesta situação. Parece-me que o governo anterior agiu bem, aprendeu também, se calhar com alguns casos, TAPs, EFASEX, e parece-me que agiu bem. Parece-me que, pelo que é público, o Sr. Secretário de Estado e o atual governo também agiu bem, tendo em conta os dados que existem, falta de racionalidade financeira, aquilo que também o Sr. Deputado Miguel Costa Matos também já falou da própria avaliação, do pedido de ajuda ser superior sequer à participação. E por isso parece-me que agiram os dois governos bem, se calhar também, eu diria, fruto do resultado de algumas experiências do passado, onde o dinheiro dos portugueses não foi tão bem salvaguardado, e por isso, nesse sentido, parece-me que é uma decisão correta. Agora, partindo para a insolvência, das duas uma, ou tentamos vender um negócio, ou tentamos aqui um projeto de capitalização, mas se for esse o cenário, com muito cuidado. E a minha única pergunta era saber o que é que o Governo prefere. Muito obrigado. Senhora Deputada Paula Santos, faz favor, tem 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, há aqui algumas questões que eu gostaria de colocar. Em primeiro lugar, a partir do seguinte: o Governo respondeu a uma pergunta do PCP dizendo que só tomou conhecimento da situação crítica em que se encontrava a ENAPA na sequência da decisão da CMVM, 11 de julho de 2024, e depois refere também que o Estado, através da par pública, não tem uma posição maioritária, apenas tem 33,33%, que a decisão da apresentação à insolvência foi tomada pelo Conselho de Administração da ENAPA, na qual Estado par pública não se encontra representado, e que todos os administradores do Conselho de Administração da ENAPA foram nomeados em sede da Assembleia Geral de Acionistas, onde o Estado não se encontra representado. Ora, há documentos públicos que dão conta de que o Estado está representado na Assembleia Geral de Acionistas através da par pública. Aliás, há inclusivamente uma ata da Assembleia Geral de 24 de maio do ano passado, em que a par pública esteve presente através do Dr. Eduardo Silva Lima. Portanto, não é verdade que o Estado não esteja representado na Assembleia Geral de Acionistas. Mas ficámos também a saber que a própria composição do Conselho de Administração resulta de uma lista que foi proposta pela própria par pública e que foi aprovada em sede da Assembleia Geral de Acionistas. Portanto, o Conselho de Administração, para todos os efeitos, foi proposto pelo próprio Estado e, portanto, também, ou seja, comprova que esta resposta que o Governo deu não corresponde à verdade. Há uma questão que não compreendemos: como é que o Estado, que é o único acionista cujo número de votos é inferior ao número de ações. Somente acontece para o Estado, o que demonstra, de facto, a abdicação de diversos governos da defesa do interesse público. Há aqui alguns aspectos que importa ainda clarificar, para além de não ter ficado, para além daquilo que o Governo nos respondeu, não corresponder à verdade. Diz que só tomou conhecimento da situação crítica da empresa em julho do ano passado.
mas as contas de 2023, que foram aprovadas nesta Assembleia Geral de 2024, já apresentavam um prejuízo em 2023 de cerca de 8 milhões de euros, quando em 2022 tinha tido um lucro de 18 milhões de euros. Aliás, o próprio representante da Par Pública, que esteve aqui na audição, fez uma referência de suspeição relativamente à situação da empresa. Mas, mesmo assim, a Par Pública propôs um voto de confiança nessa Assembleia Geral. E depois, menos de 2 meses, tornou-se pública a situação da INAPA. Foi-nos também aqui dito que a INAPA, o Conselho de Administração da INAPA, tinha apresentado várias propostas ao longo dos anos ao Governo e que o Governo não correspondeu. Portanto, a situação da INAPA já vinha atrás, já vinha com essas propostas a virem ser apresentadas. Como é que o Sr. Secretário de Estado, que diz que só teve conhecimento da situação crítica a 11 de julho, se já havia um conjunto de contactos anteriores e com propostas concretas? Foi dito que para o Estado aprovar essas propostas não tinham sido apresentadas as garantias. Isto foi aqui referido também pela Par Pública, mas em algum momento a Par Pública, enquanto representante do Estado, exigiu essas mesmas garantias? Essa exigência foi feita? Também importava saber relativamente a esta matéria. Gostava ainda de lhe perguntar o seguinte: o processo, estamos neste momento em pleno processo de insolvência da empresa, se já foi apurado qual o montante de perdas para o Estado com a insolvência. Gostaria também de lhe perguntar sobre a situação dos trabalhadores, fez referência, são de facto cerca de 200 trabalhadores, como é que vão ser salvaguardados os postos de trabalho e os direitos destes trabalhadores. E uma última pergunta sobre o seguinte, que é, o Estado, conforme está comprovado nos documentos que são públicos, está representado nos órgãos sociais da INAPA, em particular na Assembleia Geral de Acionistas, e já fiz aqui referência que o Conselho de Administração foi de uma lista da própria Par Pública que foi aprovada, mas a questão que eu gostaria de lhe fazer é que orientações é que foram dadas à Par Pública relativamente à situação da INAPA. Não foram dadas quaisquer orientações e o Estado não prescindiu, abdicou da defesa do interesse público e deixou a gestão da INAPA ao sabor dos interesses privados, aliás, como está à vista o resultado com a situação da própria INAPA. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e o facto de ter vindo aqui prestar os esclarecimentos que são requeridos por esta Comissão. Começava por dizer que a situação da INAPA e o envolvimento do Estado português, designadamente através da Par Pública, levantam um conjunto de questões que vão muito para além do pedido de insolvência de uma sociedade participada pelo Estado. E pela positiva, nós entendemos que o Estado fez bem em salvaguardar o dinheiro dos contribuintes e, dessa forma, marcar a diferença entre um governo da AD e um governo do Partido Socialista. A diferença de salvaguardar o dinheiro dos contribuintes no caso da ENAPA e a diferença entre desbaratar o dinheiro dos contribuintes no caso da EFASEC. No entanto, as dificuldades da INAPA remontam a 2020. Na altura, penso que se iniciaram com a pandemia. E, por isso, o facto de as dificuldades da INAPA se remontarem a esse período levanta também questões relacionadas com o acompanhamento da Par Pública relativamente face às empresas participadas pelo Estado. E por isso eu gostava de lhe fazer um conjunto de perguntas sobre estas situações. A primeira que gostava de fazer é se o Sr. Secretário de Estado, se a situação da ENAPA lhe foi transmitida pelo seu antecessor na pasta de transição. A segunda pergunta, uma vez que as dificuldades da ENAPA se iniciaram em 2020, porque é que o Estado não ponderou mais cedo a alienação da participação nesta empresa de forma a salvaguardar o dinheiro dos contribuintes
e poder recuperar parte do investimento que foi feito. Em terceiro lugar, foi conhecido e é público que a ENAPA, que é a empresa, solicitou ao Estado e aos bancos uma reestruturação financeira que passaria por perdões de dívida. E gostava de perguntar ao Sr. Secretário de Estado qual foi a resposta que foi dada a este pedido e que impacto teria tido este pedido, caso o mesmo tivesse sido aceite, em termos de finanças públicas. Uma quarta pergunta, se tendo em conta os acontecimentos, não só aqueles que aconteceram antes da tomada de posse deste Governo, mas fundamentalmente os acontecimentos posteriores, se a opção pela apresentação à insolvência da empresa não foi, de facto, a melhor solução para salvaguardar, tendo em conta todas as soluções que estavam em cima da mesa, salvaguardar o dinheiro dos contribuintes. E, finalmente, quinta e última questão, face a este caso e face a outros casos, designadamente o caso da EFASEC, que lições podemos reter para o futuro em relação à par pública como representante do Estado na participação de empresas? Como podemos garantir que a par pública faz o melhor acompanhamento e acompanhamento esse das empresas participadas de forma a evitar riscos futuros e salvaguardar de uma forma mais efetiva o dinheiro dos contribuintes? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder de uma forma conjunta às questões dos Srs. Deputados, faz favor. Tem 25 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começando pelas questões colocadas pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que enfatizou a questão dos trabalhadores, mais uma vez foi claramente uma questão, a principal questão que nos preocupou quando, no dia 12 de julho, fomos confrontados com esta questão. Inicialmente, as notícias referiram que estaríamos a falar de cerca de 1.400 trabalhadores. Como sabem, não é 1.400 trabalhadores do universo do grupo. Estamos a falar de 200 trabalhadores em Portugal. Ainda assim, naturalmente, um grupo muito significativo. Um trabalhador nesta situação, por si só, é uma questão que nos preocupa. Estamos a acompanhar, respondendo também, aproveitando já para responder sobre a questão dos trabalhadores, à Sra. Deputada Paula Santos. Como sabem, na passada sexta-feira, o Administrador de Insolvência deu indicação pública de que estaria encerrado o PER e que seria iniciado o processo de insolvência e que a expectativa seria que, nesse processo, seriam salvaguardados quer os direitos dos trabalhadores, quer o pagamento dos salários, quer o pagamento à Segurança Social e à Administração Fiscal. Na sequência dessa indicação, ainda ontem eu pedi uma informação muito clara à par pública sobre a questão dos trabalhadores e ontem tive uma resposta por escrito a referir que, tanto quanto é do conhecimento da par pública, não há qualquer dívida de salários aos trabalhadores. A questão do despacho do Sr. Secretário de Estado das Finanças, ainda no âmbito das questões do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, da alienação da participação. Eu só tive conhecimento deste despacho de novembro de 2022, no dia 12 de julho do ano passado. Portanto, foi transmitido pela parte pública a existência deste despacho. Este despacho, e refiro-me já também, permitam-me, Srs. Deputados, que vá respondendo, porque há aqui questões que foram, digamos, comuns, e, portanto, eu vou responder do ponto de vista geral às questões que me foram colocadas, sem prejuízo depois, naturalmente, poder responder a outra questão, qualquer questão que possa não responder. Mas este processo não estava na pasta de transição que me foi transmitido pelo anterior Governo. E, naturalmente, que este despacho faria parte dessa informação, do acervo de informação relativa à questão da ENAPA. Mas a questão específica da ENAPA não constava da pasta de transição que me foi passada pelo anterior
pelo anterior Governo. Na sequência da reunião que tive com a INAPA, eu tive a oportunidade de transmitir à INAPA que teria que manter canal aberto, transmitir à parte pública que deveria manter um canal aberto com a INAPA. Portanto, eu no dia 12 de julho referi ao Dr. Realinho de Matos que devia manter um contacto permanente com a INAPA, de modo a, naquele espaço de 8 dias, podermos encontrar uma solução que, como sabem, não foi no sentido que foi solicitado pela INAPA. Relativamente quer à suscetibilidade de os bancos financiadores, pelo que sei, Millennium BCP, Novo Banco e Santander, de poderem fazer um write-off do montante da dívida e também relativamente à oferta que teria sido apresentada pela empresa japonesa para a aquisição da INAPA. Não me foi apresentado nenhum documento que reunisse os requisitos mínimos de formalidade que pudessem sustentar uma decisão ou uma decisão diferente daquela que eu adotei. Portanto, todas as indicações que tive conhecimento foi meras intenções que não se traduziram do ponto de vista formal. Relativamente à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Francisco Pimentel, eu não posso restar que desde o despacho de 2022 do Sr. Secretário de Estado das Finanças, que depois foi transmitido em 2023, em abril de 2023, pela parte pública à INAPA, houve aqui um espaço temporal muito maior do que os 3 meses que nós tivemos desde o nosso início de funções. Portanto, estamos a falar aqui de, enfim, um tempo muito alargado e que poderia naturalmente ter correspondido a uma atuação mais diligente no sentido da alienação, tal como consta no próprio despacho. O próprio despacho sinaliza a necessidade da alienação da participação. E como tive a oportunidade de referir no início, não me foi apresentado por parte da parte pública qualquer tipo de estudo de viabilidade ou plano de negócios por parte da INAPA, nem uma confirmação segura de que o dinheiro público podia ser injetado, pudesse ser recuperado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, constato que refere o caráter virtuoso da decisão do anterior Governo, mas não posso também deixar de destacar a inoperância que se verificou e, para todos os efeitos, fomos nós que, perante os factos e, enfim, com a informação que nos foi fornecida, tomámos a decisão que tomámos e que veio a explotar no processo de insolvência que está a decorrer. Portanto, eu não queria deixar de enfatizar que, não tendo sido uma decisão fácil, não foi difícil, muito ponderada, muito sustentada nos pareceres, como referi inicialmente, não foi uma opção política, foi uma decisão técnica, baseada nos pareceres que nos foram fornecidos e, tudo ponderado, fomos nós, este Governo, que tomou esta decisão. Senhora Deputada Paula Santos, constato que a maior parte das questões que apresenta são anteriores ao nosso início de funções, não posso registar isso, não obstante, tentarei, de alguma forma, responder de acordo com os dados que tenho conhecimento. Quanto à questão do comunicado que foi feito pelo Governo na sequência das questões colocadas pelo PCP. Naturalmente que
deve-se considerar que o que queríamos referir é que o Governo não está, ou o Estado não está representado no Conselho de Administração, não é na Assembleia de Acionistas. Naturalmente, na Assembleia Geral... Não é, muito obrigado, Sr. Deputado. Não é necessário. Aí admito que possa faltar aí uma vírgula, mas, Sra. Deputada, apelo à sua, não direi honestidade intelectual, mas far-me-á a gentileza de admitir que nós sabemos que, por inerência da participação do Estado no capital social da INAPA por via da parte pública, naturalmente que o Estado tem representação na Assembleia Geral. O que o Estado não tem é representação no Conselho de Administração. Se não foi suficientemente claro, naturalmente que admitimos que possa não estar suficientemente claro, mas é naturalmente isso que se pretendeu transmitir. Não há dúvidas sobre isso. De outra forma, decorre da lei, portanto não haveria outra forma de ser. Relativamente ao facto de haver uma diferença entre a participação de 45% e dos direitos de voto de 33,33%, penso que o Dr. Realino Matos teve a oportunidade de explicar. Tanto quanto sei, ele terá dito que foi uma situação que foi definida para evitar um IPO e, portanto, haver direitos de votos menores do que a participação social. Voto de confiança do Conselho de Administração da INAPA. Foi uma situação anterior, que a parte pública, enfim, no âmbito da sua autonomia de gestão, entendeu por bem atribuir esse voto de confiança. Também direi que é uma questão que resulta da própria lei. O Código de Sociedades Comerciais, como sabe, estipula que deve ser dado um voto de confiança à continuidade do Conselho de Administração. Exigência de garantias. Tanto quanto sei, foram solicitadas estas garantias, mas não terão sido prestadas. Portanto, a parte pública terá solicitado de forma reiterada a prestação de garantias que não foram apresentadas pela INAPA. Relativamente aos trabalhadores, penso que já respondi. Vamos continuar a acompanhar a situação dos trabalhadores. O ponto de situação, neste momento, é aquele que referi, quer na sequência das declarações do Administrador de Insolvência, quer relativamente à informação que tive a oportunidade ontem de solicitar à parte pública. Relativamente às perdas, o que posso dizer é que, neste momento, a participação que a parte pública tem restada nas suas contas é de 8,7 milhões de euros e que, no final do processo de insolvência, ter-se-á que fazer uma revisão deste montante. Neste momento, não podemos adiantar mais do que isso. Relativamente à questão de a decisão do Governo ter sobreposto os interesses privados, eu direi que é exatamente o contrário, Sra. Deputada. O que nós aqui, com esta decisão, quisemos e acho que conseguimos alcançar foi defesa do interesse público e defesa do dinheiro dos contribuintes. Nós não seguimos o interesse privado, provavelmente mais premente e mais iminente, seria injetar os 9 milhões de euros de molde a, de forma artificial, dar continuidade à situação. E, portanto, foi precisamente o contrário, Sra. Deputada. Questão colocada pelo Sr. Deputado Paulo Núcio. Reitero que não estava na pasta de transição o tema da INAPA. A questão do perdão de dívida dos bancos e da proposta da empresa japonesa relativamente à aquisição. Também não tivemos qualquer tipo de documentação formal nesse sentido. Naturalmente que o processo de alienação que está agora a verificar-se, de acordo com o que sabemos, foi alienada uma empresa em França e na Alemanha, vem por si só confirmar, se me permitem, que a soma das partes era maior que o todo. E, portanto, vem na linha
do crescimento da INAPA, que, ao invés de se ter baseado num crescimento orgânico e sustentável, se baseou na aquisição, mais ou menos, enfim, dispersa de participações, e é natural que as participações agora sejam objeto de uma valorização diferente daquela que estariam se estivessem no grupo da INAPA. Temos expectativas de que o processo de insolvência seja de molde a cautelar naturalmente os interesses dos trabalhadores, dos credores. A parte pública está em contacto direto com o administrador de insolvência, portanto, demos indicações para que isso se verifique e, mais uma vez, não posso deixar de me congratular de todos estarmos a discutir um tema substancialmente diferente daquele que foi a EFASEC. Isso não posso deixar de restar. Relativamente à parte pública, como é do conhecimento público, foi por nós, pelo Governo, nomeado um novo Conselho de Administração. Foi decidido que dever-se-ia iniciar um novo ciclo e, nesse sentido, foi constituído um novo Conselho de Administração, no sentido de haver uma atuação mais proativa, mais próxima do Governo e, portanto, isso é do conhecimento público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos começar agora. Faz favor, Sra. Deputada. Sr. Presidente, eu queria que ficasse claro nesta interpelação, e eu vou ler o que está escrito na resposta do Governo ao PCP, que data de 21 de setembro de 2024, é, portanto, o atual Governo. E diz assim: todos os administradores do Conselho de Administração da INAPA foram nomeados em sede da Assembleia Geral de Acionistas, onde o Estado não se encontra representado. Acho que não falta nenhuma vírgula, é o que está aqui escrito, ipsis verbis, eu queria deixar clarificado. E mesmo o Conselho de Administração, aquilo que nós dissemos é que foi lista proposta pela par pública e que foi aprovada em sede da Assembleia Geral e, portanto, quem está no Conselho de Administração foi proposto pelo Estado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos colocar essas declarações na ata desta reunião. Vamos começar agora na segunda ronda. Tenho 4 senhores deputados inscritos: o deputado Eduardo Teixeira, Miguel Costa Matos, Francisco Pimentel e João Ribeiro. Mais alguma inscrição para a segunda ronda dos senhores deputados? Só estes? Então, dar a palavra ao deputado Eduardo Teixeira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os colegas, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças. Estamos aqui hoje, no fundo, depois de várias audiências, a tentar perceber como é que chegamos aqui, como é que uma empresa líder do setor, e há poucas em Portugal, líderes do setor onde operam, e para mais com uma posição relevante do Estado, chegou ao ponto da insolvência. Na semana passada tivemos aqui o Sr. Presidente da Par Pública, o Dr. José Ralinhos de Matos, que nos disse que participou da situação crítica da empresa ao Governo em 11 de julho. 11 de julho, 35 dias depois, e já no prazo limite para evitar a falência anunciada. Também o Dr. Francisco Lupi, administrador da INAPA, em audição anterior, disse-nos que teve conhecimento desta dificuldade de liquidez dias antes, dia 5 de julho, e que informou toda a situação o administrador da Par Pública na empresa, o Dr. Marcos Neves, e que a entidade que gera as participações do Estado e que esteve sempre a par de todos os desenvolvimentos. José Ralinhos de Matos disse-nos também que a empresa deu um passo maior que a perna, nomeadamente na expansão na Alemanha, com a situação de endividamento e riscos variados. Também nos informou das intenções que tentou que levou ao Ministério e normalmente procuravam sempre soluções e não problemas. A gestão da INAPA culpa o Estado, culpa a Par Pública pela situação da insolvência. E José Ralinho de Matos diz-nos também que o Estado português, pela via da Par Pública, encontra ou conhece alguns motivos pelos quais a Par Pública não comunicou de imediato ao Ministério das Finanças as dificuldades da tesouraria de curto prazo da INAPA de Alto, deixando assim arrastar toda a situação. Está de acordo com estas afirmações?
Se tivesse feito de forma atempada, ou seja, se não fosse com este tempo limite, a posição do Ministério das Finanças seria diferente ou haveria outra alternativa para tentar salvar a empresa? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faz favor, tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado. 3 pontos. Em primeiro lugar, a situação da EFASEC é completamente diferente da situação da INAPA e nem vale a pena comparar. Em segundo lugar, não foi mesmo este Governo que tomou esta decisão de não meter dinheiro na INAPA. O Governo da AD simplesmente não alterou a decisão do Governo do Partido Socialista de não meter mais dinheiro na INAPA. E isso é bastante diferente do que aqui foi dito hoje. E em terceiro lugar, é importante recordarmos, para benefício de toda a Comissão, que só a 5 de julho é que o Vice-Presidente da Par Pública foi informado informalmente das dificuldades financeiras que a INAPA então passava, e o pedido de financiamento de curto prazo é algo que vem, aliás, apenas a ser formalizado no dia 12 de julho de 2024. E, portanto, esse é um contexto importante para a temporalidade, para a fita do tempo que o Sr. Secretário de Estado aqui descreveu. 3 perguntas. A primeira pergunta. Perante as acusações que a INAPA e o seu Conselho de Administração iam fazendo, porquê que o Governo ou a Par Pública não emitiram mais esclarecimentos sobre as decisões que vieram a fazer? Seguramente a Par Pública, até para o mercado, tinha aqui uma responsabilidade de poder prestar mais informações. Segunda pergunta, que aliás não foi respondida na primeira ronda. Sr. Secretário de Estado, o Plano de Atividades e Orçamento da Par Pública referia à venda da participação da Par Pública na INAPA ou não? Reuniu ou não com a Par Pública no início das suas funções como Secretário de Estado? E nessa reunião teve a oportunidade ou não de discutir a venda da empresa e, nomeadamente, também as dificuldades que a INAPA fazia e qual é que era a estratégia que iria ter? Disse que não sabia do despacho, mas seguramente discutiu com a Par Pública, a sua tutelada, aquilo que podia ou não fazer com a INAPA e aquilo que pretendiam fazer no âmbito destas funções. E a terceira pergunta decorre desta segunda, porque o Sr. Secretário de Estado não respondeu, espero que responda agora, mas nenhum de nós tem a oportunidade de poder ir escrutinar o que estava no Plano de Atividades e Orçamento. E o Decreto-Lei 133 de 2013, que é o regime jurídico que abrange a Par Pública, diz no seu artigo 44 e 45 que o Plano de Atividades e Orçamento da Par Pública deveria estar no site da Par Pública. E por algum motivo, apesar de ele estar aprovado desde março de 2024, esse Plano de Atividades e Orçamento não consta do site da Par Pública e, portanto, o que lhe pergunto é porquê e quando é que vai cumprir a lei e colocar o plano no site. Muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Pimentel, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser direto também nas questões. Em primeiro lugar, face a 3 pareceres negativos que foram emitidos da Direção-Geral do Tesouro, da UTAM e da Par Pública, seria de estranhar era que o Sr. Secretário de Estado decidisse de forma diferente. E, portanto, aí é que teríamos um facto político. Em segundo lugar, dizer que também é verdade que, na sequência da situação financeira e de tesouraria da INAPA, foi veiculado para a comunicação social que a responsabilidade por aquilo que mal pudesse acontecer à INAPA era a responsabilidade política do Governo, quer na parte social, quer na parte económica e financeira. Ora, esta situação leva a que fique a ideia de que a participação do Estado, através da Par Pública, naquilo que são a vida das empresas privadas, deve ser acautelada, como foi acautelado neste caso concreto o interesse público e os capitais públicos investidos, e que deve ser repensada essa participação no futuro para que não aconteça que haja um aproveitamento e se veja o Estado, eu peço desculpa de utilizar o termo, mas como açoriano, como uma vaca leiteira que tem sempre capacidade económica e financeira e tesouraria para injetar naquilo que são as insuficiências de gestão das empresas privadas ou das empresas participadas. Sabendo que o Governo pretende constituir, ou constituiu, um grupo de trabalho para avaliar a situação da participação do Estado e do papel do Estado no setor empresarial do Estado, eu gostaria também de saber se há alguns desenvolvimentos nesta matéria, se há algumas ideias nesta matéria, e dizer também que há aqui uma coerência que realçamos relativamente, e uma preocupação e uma coragem relativamente àquilo que é não ceder a uma chantagem daquilo que era uma expectativa conjuntural e estrutural do mercado relativamente ao Estado. E, portanto,
cabe ao Estado, e neste caso à parte pública, também a salvaguarda daquilo que são os dinheiros dos contribuintes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ribeiro, faz favor, tem 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si todos os senhores deputados e agradeço ao Sr. Secretário de Estado por estar aqui presente. Muito rapidamente, eu acho que estamos aqui claramente perante uma situação, sob melhor opinião, de má gestão na maneira como a empresa cresceu no processo de aquisição. E acho que até para não estarmos aqui sempre a fazer prognósticos no final do jogo, ter percebido o que é que correu mal nesta forma de crescimento. Se a parte pública, como responsável da posição do Estado na INAPA, se não devia ter uma postura diferente na maneira como analisa, para não corrermos o risco de outras empresas em que o Estado é participada não correr. E eu gostava de ouvir do Sr. Secretário de Estado se realmente o que é que correu mal logo inicialmente quando a INAPA tentou crescer na questão de querer fazer aquisições que depois se vieram a mostrar ruinosas. Outra questão muito concreta é se, neste momento, o objetivo no processo de insolvência é a empresa ser retalhada e desaparecer do mercado, ou se existe alguém interessado em adquirir a empresa e manter o negócio. Depois também nos respondeu aqui que está assegurado, à partida, o valor dos trabalhadores e o valor do Estado, tanto a nível fiscal como a nível da segurança social. Mas também não podemos esquecer os fornecedores da empresa, porque esses fornecedores da empresa, da INAPA, também têm trabalhadores a cargo, também têm que ter os seus compromissos com o Estado. Ou seja, também está assegurado que os fornecedores que colocaram dinheiro na INAPA, não é porque no fundo ao estarem a fornecer a crédito ou a colocar dinheiro na INAPA, se também eles estão acotelados ou não. Acho que é uma preocupação que temos que ter, é muito importante preocuparmos com o Estado, que é o dinheiro público, muito importante preocuparmos com os trabalhadores, mas muito importante preocuparmos com os fornecedores, porque por trás dos fornecedores estão também funcionários, estão também encargos, estão também famílias, que temos que ter algum cuidado com elas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem 8 minutos para responder, faz favor. Muito obrigado. Eu, por cortesia, dada a ausência da Sra. Deputada Paulo Santos, não vou voltar à questão da resposta que foi dada ao Governo. Enfim, penso que já teria respondido inicialmente essa questão e de modo a esclarecer que o Estado tem uma representação naturalmente na Assembleia Geral de Acionistas e isso naturalmente nunca poderia ser negado. Senhor Deputado Eduardo Teixeira, reafirmo que apenas no dia 12 de julho é que o Governo teve conhecimento na reunião que realizou com a parte pública de toda esta situação. E quando eu digo toda esta situação, é a situação iminente de ruptura, que é completamente diferente à situação da empresa do ponto de vista geral e do ponto de vista da evolução do próprio negócio. Portanto, isso é uma coisa. Outra coisa completamente distinta é, naturalmente, a situação iminente de ruptura de tesouraria que podia explotar o processo de insolvência da filial alemã, que foi feita em 2019. E, relativamente a isso, durante essa semana foi analisada toda a informação. A parte pública esteve em contacto com a INAPA. Naturalmente que não nos caberia a nós ter uma relação ou um contacto direto com a INAPA. A parte pública, na sua função de acionista e de acompanhamento das participações do Estado nas empresas, é que tem que fazer esse papel e, portanto, nós não quisemos fazer esse contacto direto com a INAPA. Esse contacto foi assegurado pela parte pública, que nos transmitiu, após 12 de julho, toda a informação que lhe ia sendo transmitida por parte da INAPA. Sr. Deputado Costa Matos, eu penso que há aqui uma grande diferença relativamente à situação anterior e à situação após o início de funções deste Governo no que respeita a este tema. Naturalmente que eu não coloco em crise a decisão do Sr. Secretário de Estado das Finanças de 2022. Naturalmente, se eu a acompanhei é porque concordo. Também acompanho a indicação que foi dada da alienação da empresa. Mas é uma situação muito diferente da situação in extremis, limite, eu não queria utilizar a expressão que já foi utilizada nesta sala, de chantagem. Não o irei utilizar. Mas, naturalmente, que o Sr. Deputado concordará que era uma situação limite, de, se não autorizássemos
os 9 milhões de euros em 8 dias, a INAPA tinha logo sinalizado que podia ser iniciado um processo de insolvência e que podia acarretar também a insolvência do grupo em Portugal. Isso foi logo dito pela INAPA. E nós assumimos a nossa decisão, e eu assumo esta decisão hoje aqui perante os senhores deputados. A informação ao mercado. Penso que terá sido dada toda a informação. Não, enfim, do meu ponto de vista, a informação que foi prestada foi suficiente. Na reunião com a par pública, foi referido que devia ser a par pública a gerir o dossiê no dia 12 de julho. Portanto, foi-lhes dito que teria que ser a par pública a gerir, sem prejuízo de nos ir comunicando toda a informação que fosse fornecida pela INAPA. Senhor Deputado Francisco Pimentel, não foi exclusivamente na sequência deste processo que este Governo decidiu criar um grupo de trabalho cuja função será determinar os setores estratégicos que devem continuar a contar com a participação do Estado. Isso, naturalmente, é um objetivo deste Governo. Eu tive a oportunidade de exarar esse despacho de constituição do grupo de trabalho. Como os senhores deputados sabem, até dia 31 de março receberemos as conclusões ou o relatório desse grupo de trabalho, que não será vinculativo, e, portanto, independentemente do que vier do relatório, o Governo decidirá oportunamente se seguirá as recomendações desse grupo de trabalho ou não. Foi sinalizado pelo Sr. Ministro das Finanças que a Caixa Geral de Depósitos, a ADP, a Companhia das Gesírias e a RTP estariam excluídas. Também não poderíamos fazer de outra forma. Se excluíssemos os transportes, excluíssemos a saúde, faríamos logo uma limitação do escopo de análise do grupo de trabalho. 30% do setor empresarial do Estado respeita ao setor da saúde, 10% aos transportes, e, portanto, não podíamos, desde logo, limitar com 40% ou 50% o escopo de análise do grupo de trabalho. Portanto, o grupo de trabalho terá toda a liberdade de concluir quais os setores estratégicos que, atendendo às áreas de soberania em que atuam as empresas, atendendo aos bens que são produzidos, o Estado deve continuar a sua participação e faremos a análise oportunamente. Por último, Sr. Deputado João Ribeiro, eu tive a oportunidade já de referir que também tem dúvidas relativamente ao crescimento não orgânico que a INAPA foi tendo ao longo do tempo. Portanto, não foi claramente, e acho que é unânime, penso eu, que a INAPA não suportou o seu crescimento, e basta olhar para os rácios e para a deterioração dos rácios entre 2022 e 2023. Portanto, todos os rácios das participações deterioram-se de uma forma muito significativa. Não vou ser aqui exaustivo, mas tenho aqui, enfim, todos os dados que permitem concluir que houve aqui uma deterioração muito clara dos rácios a partir de 2022. E, portanto, eu partilho das questões colocadas pelo Sr. Deputado. Tenho muitas dúvidas sobre a sustentabilidade desse crescimento que o grupo INAPA teve. Relativamente às outras questões, naturalmente que vamos acompanhar, as questões dos criadores, dos trabalhadores, dos fornecedores. Como sabem, o Estado tem uma participação de 45%, é um acionista minoritário e, portanto, acompanhará o processo no âmbito do processo de insolvência, em contacto direto com o administrador de insolvência. A parte pública fará esse trabalho e transmitir-á ao Governo todas as informações relevantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Deputado. Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, porque nós fizemos tanto na primeira ronda como na segunda ronda uma pergunta muito concreta sobre a inclusão desta matéria no plano de atividades e orçamento da par pública e, nomeadamente, sobre a obrigação desse documento ser público e, portanto, não compreendemos porque é que o Sr. Secretário de Estado, por 2 vezes, recusou responder à pergunta. Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado quer responder à pergunta? Não, é uma questão que, naturalmente, deverá ser colocada à parte pública, em primeira linha,
enfim, oportunamente, se o Grupo Parlamentar do PS entender por bem colocar essa questão por escrito, faremos a resposta nesse âmbito, naturalmente com toda a informação necessária para o efeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminámos a nossa audição ao Sr. Secretário de Estado. Somente à consideração dos senhores deputados, fazemos um intervalo de 5 minutos ou continuamos com a nossa reunião. Intervalo de 5 minutos? Muito bem, muito obrigado.